Pessoal, iniciaremos o curso hoje com o curso de dinâmica. Dinâmica estuda a causa dos movimentos. E essa causa dos movimentos, com certeza, a gente já está vendo em vetor anteriormente, é uma força. Mas o pai da dinâmica, Isaac Newton, estudou completamente a causa inicial dos movimentos, onde conhecida até hoje como leis de Newton. As famosas leis de Newton, que são 3. Então, como é uma causa do movimento, é o início do movimento, todas as leis de Newton recebem o nome de princípio. Princípio dos movimentos. A primeira lei de Newton é uma lei mais teórica, portanto ela tem só uma equaçãozinha de resolução. É o princípio da inércia. A palavra inércia não significa inerte, não tem nada a ver com inerte. Estar inerte é estar parado. Inércia não é isso, já que nós estamos estudando movimento. Então pode acontecer movimento também. Inércia tem o sinônimo de inalterado. Então, se eu aplico uma força num corpo, tá? Eu consigo colocar esse corpo em movimento, ele não fica mais como ele está. Tá? Então, o princípio da inércia significa o seguinte, presta atenção nesse princípio. Tá? Eu já vou colocar na próxima lousa para vocês. Ó. Então, o enunciado diz: todo corpo livre de ação. Todo corpo livre de ação, de forças. Olha onde Isaac Newton cometeu uma falha no enunciado. Todo corpo livre da ação de forças. Aqui na Terra não tem como. Pelo menos a força gravitacional o corpo vai ter. E quando ele cai e para em cima de alguma coisa, essa caneta está sendo puxada para baixo. Se eu tirar minha mão, ela cai. Então a minha mão está apoiando essa caneta com uma força para cima. Então não existe aqui na Terra um corpo livre de força. Existe livre de forças resultantes. Força resultante é a união de todas elas. Vocês já aprenderam isso em vetor, por isso vocês estão aprendendo vetor para chegar na resultante. Então, todo corpo livre da ação de forças resultantes, eu não vou ter força a mais, eu não vou ter força a menos se ele está livre. Então, ele vai permanecer inalterado. Essa força a mais ou a menos, já que a resultante vai ser zero, não existe para alterar a condição cinemática do corpo. Então, todo corpo livre de forças resultantes tende a manter a sua velocidade vetorial. Quando eu falo vetorial, direção e sentido. Então, todo corpo que não tem a força a mais ou a menos tende a manter a velocidade que possui. Se ele estiver em repouso, ele vai ficar em repouso. Se ele estiver em movimento e não tiver nenhuma força para parar esse movimento, nenhuma força atuando, ele vai continuar fazendo o que ele estava fazendo. Então, portanto, a gente diz nessa situação que uma força resultante vai dar zero. Quando que uma força resultante vai dar zero? Quando o movimento ou o estado cinemático, por exemplo, do repouso. No repouso, essa velocidade é zero. Então, se eu ficar aqui com essa caneta assim, até amanhã, se eu não aplicar nenhuma força nessa caneta, ela vai permanecer como ela estava. Então, portanto, a gente diz que a força resultante nessa caneta é zero. No caso do repouso, a velocidade é zero. A gente diz que ela está num equilíbrio. E esse equilíbrio é chamado de equilíbrio estático.
Estático é um equilíbrio do repouso, parado. Agora, se esse corpo tem uma velocidade que é constante, ele está em movimento. Então, se ele está em movimento como um foguete lá no espaço sem os propulsores ligados, ele continua o seu movimento porque não tem ninguém atuando nele para poder aumentar ou diminuir essa velocidade. Então, portanto, ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme. Esse equilíbrio se chama equilíbrio dinâmico. Nesses dois casos, que seria o caso de número 1 e o caso de número 2, são os dois únicos casos em que acontece o princípio da inércia. Então, o caso de número 1 recebe o nome de inércia do repouso. Inércia inalterado. Então, ele permanece inalterado no repouso. Enquanto o segundo caso, inércia do movimento. Então eu tenho a inércia do repouso e a inércia do movimento na primeira lei de Newton. Nos dois casos, como eu não vou alterar a velocidade que o corpo possui, ou ela vai permanecer em zero, ou ela vai permanecer com valor constante, nos dois casos a força resultante é zero. Por isso que a gente diz que nós temos um sistema de força equilibrados. Então olha o tanto de coisa que o cara pode falar no texto para você perceber um princípio da inércia. A inércia do repouso, ele pode falar que o corpo está em repouso, que a velocidade é zero, que é um equilíbrio estático. A inércia do movimento, ele pode falar que é um MRU, movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é constante ou que é um equilíbrio dinâmico. Aí eu tenho a inércia do movimento. Pessoal, alguns exemplos por enquanto. Eu lavei minhas mãos. Está cheio de água na minha mão. Olhei e não tem toalha para enxugar. Eu não vou passar no meu corpo. Meu corpo está cheio de sujeiras, né? Bactérias, vírus, está cheio de sujeira. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, ó. As gotículas de água do meu corpo, eu não estou aplicando forças nela. Eu estou parando a minha mão. Quem está continuando a velocidade que possui? As gotículas de água continuam a velocidade que possui. Então, essas gotículas de água vão continuar com a velocidade que possui. Então, portanto, a gente diz que ocorreu a inércia do movimento com as gotículas. Uma máquina de lavar roupa. O ciclo final dela é aquele tambor que tem lá dentro da máquina de lavar roupa que está girando, girar em alta velocidade. E aquele tambor, ele é todo perfuradinho. Hora que ele gira, né, se eu girar, a tendência é ir para fora. Por inércia, a tendência é de quem gira continuar o movimento. Se não tiver nenhuma parede aqui para te segurar, você vai embora, né? Então o que significa isso? Lá quem vai embora? A água passa pelos furinhos. Então as roupas grudam naquela parede a hora que gira, né? E a água continua o movimento por inércia, tá? Por exemplo, essa caneta aqui, ó, a tampinha está solta. Se eu bater essa caneta na minha mão, ó, a caneta vem e para. Quem continua o movimento? A tampinha até encaixar. Então, se eu bater essa caneta na minha mão, a tampinha está solta, ó. Ó, a tampinha está bem solta. Se eu bater essa caneta na minha mão, a caneta veio e parou. Quem continuou o movimento? A tampinha. O que acontece com essa tampinha, pessoal? Acontece que essa tampinha, tá? Depois que essa caneta bateu de novo e parou, essa tampinha encaixou, ó. A tampinha encaixou, ela está mal encaixada, mas ela não cai. Então eu tenho que forçar aqui, ela encaixa direito, mas ela deu uma encaixada. Vocês podem fazer isso com uma caneta Bic, tá? Com aquela tampinha azul da caneta Bic comum. Solta a tampinha em cima e faz isso. A hora que você bate a caneta, cuidado, né? Você não vai fazer assim que a tampinha vai voar.
Você vem aqui, bate a caneta, a tampinha encaixa e não cai mais. Inércia do movimento. E a inércia do repouso? A inércia do repouso, por exemplo, um ônibus parado, uma pessoa em pé dentro do ônibus, num semáforo, de repente abre o sinal verde, o ônibus acelera e a pessoa não percebe. Ou seja, o ônibus vai e a pessoa fica, né? É um exemplo típico disso daqui, ó. Eu tiro a minha mão e o corpo permanece onde ele está. Eu tirei minha mão, ele não sofreu força nenhuma a mais ou a menos. Eu posso colocar uma moeda aqui na minha mão e puxar. Ela vai permanecer no lugar que ela estava. Então o ônibus vai para frente, a pessoa fica no lugar. Aí o que o ônibus faz quando ele vai para frente? Ele faz uma alavanca no pé da pessoa assim, ó. E derruba a pessoa, mas a pessoa não vai cair para trás. Ela vai cair no mesmo lugar que ela estava. Inércia do repouso. A segunda lei de Newton, que é a lei mais importante, ela também é um princípio. Só que ela não é mais um princípio da inércia, é um princípio chamado princípio fundamental. Olha o nome, ó. Princípio fundamental da dinâmica. Por que essa lei é o fundamento da dinâmica? Porque através dessa segunda lei a gente pode tirar as outras, a primeira e a terceira. Princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton, também conhecido como lei da proporcionalidade. Lei da proporcionalidade. É o seguinte, eu tenho um corpo aqui, ele tem uma quantidade de massa. Quanto maior a massa desse corpo, mais força eu tenho que aplicar aqui para alterar, né, a situação inicial desse corpo. Então, portanto, mais inalterado ele permanece quanto mais massa ele tiver, correto? Então, um caminhão de cana bater de frente com um Fusca. Mesmo o caminhão de cana estando a 60 por hora e o Fusca a 100, o movimento desse caminhão de cana praticamente vai sofrer menos alteração do que o Fusca. O caminhão de cana batendo no Fusca vai fazer o Fusca até voltar. Portanto, a massa do Fusca é menor, então ele altera mais o movimento. A massa do caminhão é menor, ele altera menos. Então, se alguém pedir para você definir massa de um corpo, você pode falar, é a inércia dele. Ou seja, a capacidade que ele tem de ficar inalterado. Tá? Então, moçada, essa parede aqui, por exemplo, ó, ela tem muito mais inércia do que essa lousa que está presa. Ó, uma pequena força já altera a situação de repouso da lousa. Essa não. Então, a parede tem mais massa, então ela tem mais inércia. Então, se alguém falar uma bola de aniversário, uma bexiga, e uma bola de basquete, você dá um assoprão nas duas. A bexiga vai entrar em movimento e a bola de basquete talvez nem entra, porque ela tem mais massa. Então ela tem mais inércia, ela permanece mais inalterada. Então se alguém falar o seguinte, massa é a quantidade de matéria de um corpo, pessoal? Massa não é a quantidade de matéria de um corpo. Não tem como eu contar a quantidade de matéria, não tem um método científico para eu contar. Então massa é a inércia de um corpo. Então o princípio fundamental da dinâmica é tirar esse corpo da inércia, agora dando a ele uma força resultante. Essa força resultante, ela vai agir sobre o corpo alterando o movimento dele, ou seja, variando a velocidade, ou seja, acelerando. Já que a gente aprendeu a aceleração na primeira aula do ano, ΔV sobre ΔT. ΔV é a variação da velocidade em metros por segundo divididos por segundo. Então, se ΔV é a variação da velocidade em metros por segundo dividido por segundo, nós temos metros por segundo a cada segundo. A gente já viu isso em aulas anteriores, né? Guardando essa aceleração, a coisa mais simples. Por que é a lei da proporcionalidade, pessoal? Porque essa força resultante, ela é proporcional a duas coisas. A massa do corpo, porque quanto mais massa o corpo tiver, mais força eu tenho que fazer para alterar o movimento dele. Então por isso que um caminhão, por exemplo, usa óleo diesel.
O óleo diesel é um combustível que produz força no motor, né? Enquanto que um carro vai usar um combustível mais volátil, como um etanol, como uma gasolina, que produz mais velocidade sem produzir muita força, né? Então um carro não precisa de força, um carro precisa de velocidade. Então a ideia é, massas menores, a gente pode tirar o corpo da inércia com forças menores. Então por isso que quando eu tenho muito massa, muito valor de massa, essa força tem que ser grande, então essa força depende da massa. E para acelerar muito eu preciso fazer mais força. Olha lá. Força é massa vezes aceleração. Como força é uma grandeza vetorial, a aceleração também é, a gente escreve aceleração em módulo, porque existe aceleração com sinal negativo. E não existe força negativa, pois ela é uma grandeza vetorial. Então por isso que a gente usa módulo aqui, ó, que é o valor da aceleração, isso aqui significa sem usar o sinal. Tá? Então esta é a equação principal da segunda lei de Newton, ou seja, força é o produto da massa vezes a aceleração do corpo. Quanto maior a massa, maior a força, quanto maior a aceleração, maior a força. Quanto menor esses dois, menor a força. Então, pessoal, essa força resultante é o resultante, a soma de todas as forças sobre um corpo. Força é dada em newtons, massa em quilogramas e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Na verdade, força seria o produto desses dois, quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Resolveu-se chamar essa unidade aqui com 3, resolveu-se identificar ela com uma só, chamada Newton, como unidade de força. Se eu tenho essa proporcionalidade, a gente pode expressar isso através de um gráfico. Força, aceleração. É o seguinte, se eu não aplicar força nenhuma no corpo, olha lá, força é igual a massa vezes aceleração. Presta atenção. Se essa força aqui é zero, essa força resultante aqui é zero, quer dizer que o corpo está em equilíbrio. Então é o primeiro princípio, que é o princípio da inércia, a primeira lei de Newton. Quando que essa força resultante é zero? A massa do corpo não é zero, o corpo está lá, então a aceleração. Por isso que no repouso e no movimento retilíneo e uniforme não temos aceleração. Porque lá no retilíneo e uniforme a velocidade é constante, então não acelera. No repouso também não acelera, ele está parado, então é aqui. Olha como esse gráfico mostra todos os princípios da inércia. Força resultante zero, aceleração zero. Então se eu acelerar de A, eu terei uma força resultante que eu vou chamar de F, por exemplo, para um valor 10, 20, 30. Então o que eu tenho? Um produto M vezes A me dando um valor de F. E se eu dobrar a aceleração? Gente, a massa do corpo não muda se eu dobrar a aceleração dele. Então eu estou multiplicando isso por 2. Então lógico que eu passo a ter um 2F. E assim sucessivamente. Se eu passo a ter um 2F, olha por que é a lei da proporcionalidade. É uma reta. Então qualquer valor de força que eu pegar aqui, eu vou ter aceleração proporcional. Eu tenho essa massa que é uma constante do corpo, com certeza. Newton disse isso. Na segunda lei de Newton ele disse que a massa de um corpo permanece constante durante uma aceleração. Isso na segunda lei de Newton, quem disse? Tá bom? Newton disse isso. Tá? Agora, já na física moderna, Einstein, né? Não dá para falar agora, mas Albert Einstein, no final do estudo da física moderna, ele disse que quanto maior a velocidade atingida por um corpo, a massa varia. Quanto mais próxima da velocidade da luz. Então isso vocês vão ter uma oportunidade de estudar posteriormente. Por que Newton não enxergou isso? Porque, gente, quando Newton desenvolveu a segunda lei, naquela época não tinha altíssimas acelerações e velocidades conhecidas. Então, portanto, ele trabalhou, tá, num aspecto simples. Por isso, a lei da proporcionalidade. Então, se aqui é 5, a aceleração é 2, se eu dobrar para 10, a aceleração vai para 4. Se eu dobrar para 20,
né? A aceleração vai para 8 e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? A terceira lei de Newton, pessoal, conhecida como princípio da ação e reação. O princípio da ação e reação é: quando você faz a ação de uma força sobre um corpo, esse corpo reage com uma força no sentido oposto. O que significa isso? Vamos lá, vamos começar a explicar. Um corpo A, em altíssima velocidade, vai se chocar com o corpo B em baixa velocidade, ou vice-versa, ou os dois em alta, ou os dois em baixa, eles vão se chocar, não interessando a velocidade. Quando a parede do A bate no B, a matéria do A está tentando empurrar a matéria do B. Quer dizer, o A está tentando entrar dentro do B. Lógico que isso não vai acontecer. Eu vou dar um soco nessa lousa, eu estou tentando entrar lá. As partículas da lousa também vão tentar segurar a minha mão. Quer dizer, as forças são opostas. Esta aqui, na hora da pancada, é a força que o A faz no B. E essa daqui é a força que o B faz no A. A gente coloca um sinal de menos para dizer que as duas são opostas. Eu poderia deixar essa aqui sem sinal e colocar o sinal de menos nessa, tanto faz. Tá? Ou não colocar sinal nenhum e desenhar as duas opostas. Isso é a escolha de vocês. Eu não gosto muito de colocar esse sinal de menos, tá? Mas a apostila colocou, a gente está seguindo a apostila, tá, pessoal? Mas não precisa. Quando você tem uma ação, você recebe uma reação em sentido oposto. Vejam só, a ação está aplicada num corpo, a reação está aplicada no outro. Eu não tenho as duas aplicadas no mesmo corpo, ó. Essas duas aplicadas no mesmo corpo poderiam se anular, tá? Se elas tivessem valores iguais. Então esse corpo é puxado com 10 para lá, esse corpo é puxado com 10 para lá, aí vai dar zero. Eu só posso anular forças que estejam no mesmo corpo. Ação e reação estão em corpos diferentes. Portanto, elas nunca se anulam. Nunca se anulam. Então, o que eu posso dizer? Que a ação e reação é o princípio pelo qual todo corpo que faz a ação de uma força sobre um outro corpo, ele recebe a reação. Eu vou explicar isso agora. O que Newton disse é: a toda ação de uma força feita por um corpo sobre outro, esse último, que é esse outro, recebe uma reação, uma força de reação, primeiro, na mesma direção da ação. O que significa isso, na mesma direção da ação? Se eu faço uma ação para a direita, eu estou na horizontal a direção. Então esse corpo reage para a esquerda também na horizontal. Então direção é horizontal, agora direita e esquerda é sentido. Então uma força de reação no sentido oposto ao da ação. Como a interação é mútua, a força que eu faço nesse é a mesma força que eu faço no outro. Então, uma força de reação com mesma intensidade, quer dizer, mesmo valor, mesmo módulo, é vetor, mesma intensidade. Então a gente usa a força como vetor, por isso que a gente fala intensidade, valor ou módulo da ação. Agora, gente, você fala assim: ah, mas aqui, ó, eu tenho um corpo aqui, puxa com 10 newtons, puxa com 10 newtons. Gente, cuidado. As duas têm a mesma direção. As duas têm sentidos opostos. E as duas têm a mesma intensidade. Então, ação e reação não para por aqui. Porque essas duas não são ação e reação porque elas estão no mesmo corpo. Então, eu posso dizer o seguinte. Ó, este último recebe uma força de reação que nunca se anula com a ação. Isso é importante para continuar sendo ação e reação. Por quê?
Porque elas estão em corpos diferentes. Se elas estão em corpos diferentes, pessoal, corpos diferentes, corpo A, corpo B, ação no A, a reação no B, ou a ação no B, a reação no A, elas nunca vão se anular. E outra coisa, elas têm mesmas naturezas. Por exemplo, o que é uma natureza? Natureza é uma corda que puxa, então se a corda puxa o corpo puxa a corda. Se eu dou um soco na parede, eu faço uma força na parede, a parede faz uma força na minha mão. Então, se elas têm a mesma natureza, a gente vai usar o mesmo nome. O que é o mesmo nome? Por exemplo, eu tenho dois corpos. Se eu chamo essa força aqui de F1, então eu estou dizendo que esse primeiro corpo fez uma ação nesse segundo, o segundo também recebe a F1. Então eu tenho que usar o mesmo nome, ó, F1, F1. Aí se eu chamar de F, F, F. Aí se eu chamar de P, P e P. Entenderam? Então, para ser ação e reação, elas devem estar em corpos diferentes. No mesmo corpo nunca será ação e reação. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, rapidinho aqui. Depois que vocês terminarem de assistir a esse vídeo, a gente vai fazer o mesmo esquema da semana passada. A gente vai entrar online com vocês nas duas últimas aulas para que possamos resolver os exercícios, tá bom? E tirar as dúvidas de vocês.